Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Rosa Branca, de Júlia Lopes de Almeida. Um conto que explora a relação de uma avó com suas netas e está no livro A Ânsia Eterna, desta grande escritora brasileira. É um conto muito bonitinho. Boa leitura. A Rosa Branca, de Júlia Lopes de Almeida. A Magalhães de Azeredo. A viúva do comandante Henriques dizia a toda a gente que das suas 2 netinhas dava preferência à primeira, demonstrando pela segunda uma simpatia medíocre. Comentava cada um a seu modo aquela excentricidade de velha romântica. O verdadeiro motivo, porém, consistia em ser a neta mais velha, extraordinariamente parecida com a família Henriques, enquanto que a mais moça pertencia toda à família do pai, um provinciano feio. Ângela, que era a primeira, recebia continuamente presentes da avó. A outra, Inês, olhava com melancolia para aquelas doces manifestações de amor, perguntando mentalmente em que desmereceria ela da ternura da mãe de sua mãe. Acostumaram-se todos com aquela injustiça, menos a pobre Inezinha, que chorava muitas vezes às ocultas, chamando-se desgraçada. Com o tempo, veio a necessidade de Ângela entrar para um colégio. A avó lamentou-se, tornando-se ainda mais indiferente para a pobre Inês e atirando-lhe para cima todas as culpas. Era ela quem quebrava a louça que se sumia do armário. Era ela que fazia enxaquecas à mãe com a bulha de seus sapatos insuportáveis. Era ela quem arrancava as plantas do jardim e quem roubava os doces do guarda-prata. Era ela quem batia nos animais, quem riscava os móveis, quem enchia de trapos e de papéis o chão, quem impacientava as criadas e pedia dinheiro às visitas. Ela era o demônio, e na sua opinião seria muito mais sensato mandá-la de preferência para o colégio como pensionista e deixar em casa a Ângela, a quem se oferecia para pagar os mestres. O alvitre não foi bem recebido, e Ângela teve de partir para Itu, lugar escolhido para sua educação. Na véspera, à noite, recaindo a conversa sobre assuntos de pressentimentos e de superstições, Ângela teve a fantasia de dizer à avó: "Olhe, vovó, todas as manhãs há de ver no seu oratório uma rosa branca. Será o meu pensamento que há de vir visitá-la. No dia em que a rosa estiver meio murcha, será um sinal de que eu estou doente. E se ela não aparecer, será porque eu morri. Deixa-se de tolices. Não quero que minha filha leve de casa semelhantes ideias. Acreditarás por acaso nisso?" "Não, mamãe, eu estava brincando. Descansa que a rosa branca não há de vir." Do seu canto, a pobre Inês observou que o olhar da avó se tornara angustioso, turvo como a água onde se refletisse uma nuvem negra. A pobre senhora acreditava em sonhos e em fantasmas. Sabia histórias complicadas e extravagantes, coisas extraordinárias que ela queria impor à fé ou à incredulidade dos outros. Já agora, se a rosa branca não surgisse todas as madrugadas aos pés da Virgem das Dores, ela havia de supor que a sua Angelita tinha ido fazer companhia aos querubins. E enquanto a sua preferida dizia descuidada e risonha: "Eu estava brincando", a outra lia-lhe no olhar toda a inquietação e tristeza. A despedida de Ângela foi dolorosa para o coração da avó. A pobre senhora levou o dia inteiro a chorar, encerrada no quarto, e quando consentiu em ir ao chá, notaram todos a extraordinária alteração da sua fisionomia. Estava impaciente, frenética, olhando de soslaio para a pobre Inês, com quem várias vezes ralhou sob qualquer pretexto. "Menina, isso são modos! Tire a mão da mesa!" E continuava depois, voltando-se para uma visita. "Tanto tem a Angelita de ajuizada e de boa, quanto esta de insensatez e de mau gênio. Pudera! Fazem-lhe todas as vontades, eu nunca vi." A mãe acudiu em defesa da filha, e a questão prolongou-se até que a avó, desesperada, exclamou:
A outra foi aos 11 anos de pensionista para o colégio. Pois bem, esta tem 9. E aposto em como nem daqui a 3 anos irá acompanhar a irmã. Injustiças é que me revoltam. Inês ouvia humilhada e triste aquela troca de palavras, consolando-se com a doçura do olhar da mãe, que caía sobre ela como uma bênção. No seu pequeno quarto, em frente à cama vazia da irmã, Inezinha procurava em vão adormecer. Revolvia-se entre os lençóis, olhava para o teto onde a luz da lamparina punha sombras e lembrava-se do olhar da avó quando a Ângela falara da rosa branca. Ah, por que lhe quereria tanto mal a sua avó? No entanto, procurava fazer-lhe as vontades, tinha-lhe até muita amizade. Realmente, a Ângela era tão boa e tão bonita. Sim, ela também achava natural que a velhinha preferisse a outra. Mas seria razoável que a deprimisse sempre e assim, diante de gente de fora? Tentava dormir, fechava os olhos e punha-se a rezar. Ave Maria, cheia de graça. E a rosa branca? Ah, se a vovó não a encontra no oratório, é capaz de chorar. Fazei, Virgem Maria, com que nasça uma rosa branca a vossos pés. Se fosse eu que estivesse no colégio, a vovó estaria contente. Por que será que não gosta de mim? É verdade que eu lhe tenho feito mal, mas sem ser por vontade. Entornei-lhe chá quente na mão, quebrei o seu espelho novo. Mas o que com certeza ela não me perdoa é eu ter batido na Ângela. Coitadinha da Ângela. Ela não se queixou. Quem teria visto? Mas se eu não lhe batesse, ela matava o gato da vizinha. E depois? Sim, a vovó tem-me raiva desde esse dia. Mas eu tenho dado tantos beijos na Ângela. Pobre da minha irmã. Que saudade ela hoje terá da sua caminha. Apesar dos meus beijos, a amizade da vovó não voltou. Mamãe sempre me diz que não julgue eu isso, que a vovó adora-me. Como saberá? Mas a mamãe não mente. Logo que diz, é porque é. Com as mãozinhas cruzadas sobre o peito, toda envolvida na sua longa camisa de dormir, Inês lutava com a insônia e, para afastar os pensamentos, recomeçava a dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. No entanto, antevia as mãos trêmulas da avó procurando em vão a rosa branca entre as dobras do veludo azul do manto de Nossa Senhora. Depois as lágrimas caindo-lhe às duas pela face engelhada. E tinha pena, e tornava, cheia de fé, a suplicar: Virgem Maria, fazei com que nasça uma rosa branca a vossos pés. A luz da lamparina foi se tornando pálida à proporção que os vidros da janela se iam iluminando pela claridade exterior. Inês ergueu-se. Nunca tinha visto amanhecer, mas o seu fito era outro. Foi cautelosamente à janela, abriu-a e olhou. Nuvens cor-de-rosa enovelaram-se sob o céu azul. No alto mostrava-se a lua, estreita como um fio de luz arqueado, e um pouco abaixo entrebrilhava uma grande estrela esbranquiçada e fria. Os pássaros cantavam, havia uma frescura leve toda embalsamada de aromas. Inês espreitou o oratório. Nada. A lâmpada acesa bruxuleante difundia a sua tênue chama sobre um ramo de flores artificiais. Voltou à janela do seu quarto, ao rés do chão. Vacilou um momento, mas, armando-se de coragem, saltou-a e correu para um recanto do jardim onde várias roseiras ostentavam as suas belíssimas flores. À hora do almoço, a avó apareceu risonha e tranquila, com o olhar abrandado por uma misteriosa doçura d'alma. Passaram-se dias, durante os quais a pobre senhora achou sempre no seu oratório a prometida rosa branca, que era, a seu ver, a visita do pensamento da adorada netinha. Cada vez mais tenra para a ausente, tornava-se mais ríspida para Inês. A pequenita andava agora ainda mais abatida e magra, chegando a inspirar cuidados à família. A história da rosa era ignorada por todos. A avó guardava o segredo da visita de Ângela, egoisticamente, conservando as rosas, mesmo depois de murchas, num cofrezinho dourado. Um dia, estavam todos à mesa, quando o jardineiro se foi queixar de que todas as noites ia alguém roubar uma rosa branca e uma das roseiras de mais estimação do jardim. Da rua não entrava ninguém.
Aquilo era coisa de gente da casa. Pedia providências. Inês tornou-se rubra. A avó estremeceu. E o dono da casa, um colecionador fanático, prometeu um tiro a quem, sem seu consentimento, lhe arrancasse as rosas do jardim. À noite, verificou a existência de um formoso botão. No dia seguinte, o botão havia desaparecido. Aquela persistência exasperou-o. Começaram as indagações. A avó julgou de seu dever intervir, contando o fato que se passava consigo e aconselhando paciência. Era a mão invisível de um ente sobrenatural e piedoso que vinha, mensageiro da sua Angelita, trazer-lhe a flor prometida. Essa revelação desorientou-os. A pessoa era então evidentemente de casa e tão íntima que entrava nos quartos da família. Houve ameaças, entretanto, a doce rosa branca, aquietadora dos sustos da avó, aparecia todas as manhãs, fresca e orvalhada, sob o manto estrelado da Mãe de Deus. As criadas começaram a supor fantasmas, a asseverar que os viam, e que tal forma que a própria Inês entrou de ter medo. Uma noite deitou-se resolvida a faltar à sua caridosa lembrança. A avó que tivesse paciência e apreensões e lágrimas, ela não se arriscaria nunca mais para poupar-lhe esses desgostos. E ficou, como na primeira noite, nervosa, imaginando a decepção da velha. Passou por fim ligeiramente pelo sono. Acordando, viu tamanha claridade na janela que supôs ser já dia. Saltou do leito e, sem meditar, levada pelo hábito, ainda quase a dormir, pulou para o jardim, arrastando na areia sua camisola branca e magoando no chão os pezinhos descalços. A lua, em todo o esplendor, espalhava sua luz aveludada, estava tudo silencioso, silencioso. Inês, no meio do caminho, ao ar fresco, compreendeu o seu engano. Levantara-se alta noite. A bulha dos seus passos naquela solidão horrorizou-a. Ah, era a hora dos fantasmas e ela não ousava olhar para trás. Caminhava sempre com os lábios secos e os olhos muito abertos. Foi com um movimento nervoso que arrancou da haste a triste flor piedosa, não ousando observá-la, porque, quanto à violência do puxão, a roseira balançou os seus botões nevados. Afigurou-se-lhe ver uma dança macabra improvisada no ar por estranhos e pequeninos espectros. Correu então alucinada para a casa, saltou para dentro e, sem tomar as precauções do costume, entrou no oratório precipitadamente e atirou aos pés da Virgem a doce rosa branca, murmurando ao mesmo tempo com a voz alterada pelo medo. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida e doçura, esperança nossa. Não acabou. Transida de medo e de frio, cairia no chão, se 2 braços não a amparassem meigamente. Eram os braços da avó, que a cobria de beijos, repetindo-lhe: como tu és boa, minha adorada Inês, como tu és boa. E esse foi A Rosa Branca, de Júlia Lopes de Almeida. Achei muito fofinho que a menina que tanto queria o amor da avó termina nos braços da avó. Sim, esses pequenos gestos, né, que a gente vê que fortalecem relações, né? Assim como tem alguns gestos que podem quebrar ou afastar, né? Uhum. Então o simples gesto dela colocar a rosa ali e depois a avó reconhecer, né, e dar um abraço nela, que se fortalecem relações familiares e de amizade, né? O que eu gosto muito desse conto, desde a primeira vez que eu li, é que a Júlia estabelece uma cumplicidade só com o leitor. Tem tudo que tá acontecendo, que a menininha tá fazendo, né? Que ela vê que a irmã não é tão boa assim, quer bater no gato do animal, mas mesmo assim ela ama de paixão, e ama a avó, e ama a mãe. Mas essa cumplicidade é com o leitor, né? A gente que vê que a menina que tá pulando a janela para pegar a rosa, né? E a avó só vai descobrir no final, né? Até ela acredita em fantasmas, ela acha que são espíritos que estão fazendo isso. É muito interessante aquele truque da bomba que o Hitchcock fala, né? Que você
mostra pra audiência que tem uma bomba embaixo da mesa, mas um dos personagens não sabe daquilo, né? Então essa coisa de você mostrar pro leitor segredos que os personagens do livro não sabem, né? Então que é uma artimanha narrativa. Isso. Agora corre a boca pequena que a avó é mãe 2 vezes, ou é mãe com açúcar, né? Nesse fim de semana eu acho que tem bastante a ver também a gente falar, né? Da maternidade como um todo. Não querendo datar o podcast, a gente sabe que tem gente que escuta depois, enfim, mas a gente tá fazendo perto da época de Dia das Mães, né? Então... E a Júlia, não à toa, ela já veio com um texto nessa época. A Caolha, quando a gente publicou desse mesmo livro, também foi próximo, assim, da data do Dia das Mães. Isso, que também é uma história de mães bem diferente. Eu diria que ela tem essa característica de, enfim, abordar a maternidade sobre outras visões, assim. Por isso também que eu separei pra trazer hoje. Sim. Só que esse conto, ele explora também... Bom, ele explora muitas coisas, mas eu vou destacar 2. Uma é a questão da fé religiosa, né? Porque a gente tem a Mãe de Deus, né? Essa figura no oratório que é sob seu manto estrelado, né? Da Mãe de Deus é que aparece, então, a rosa branca, que ali é chamado de Virgem das Dores, né? E a segunda coisa é o próprio simbolismo da rosa. Sabia, Lucas, que é uma das flores mais antigas do mundo? Nossa, como assim? Existe há mais de 200 milhões de anos a rosa branca. Inclusive a branca, ela já era cultivada pelos gregos e pelos romanos, e ela é feita do cruzamento das rosas caninas, selvagem na Europa, e a rosa damascena, né? Então daí assim se criou essa rosa que é branca, que tem esse símbolo de pureza, de inocência, de lealdade. Quando você dá uma rosa branca para alguém, significa amor eterno e significa também novos começos, que tem tudo a ver com o conto. Porque são novos começos, é como se elas passassem a relação delas a limpo a partir da rosa branca. E essa menina vai passar a ter um futuro com essa avó, que até então... E um novo começo também pra outra neta, né? Sim. Que foi para o... Como é que eles chamam ali? Magistrado? Não. Ela foi estudar, como se fosse um colégio interno, né? Tem um nome, né, que eles usam ali das antigas. Porque também para quem recebe um amor assim tão devotado, também é difícil, né? Uma pessoa com a predileção, assim, a menina não pode errar, que é a Ângela de 11 anos, né? E a Inês de 9 era que era preterida, né? Sempre deixava de lado. Ela que... A culpa de tudo era sempre dela. Sim. E esse conto também é muito pedagógico, né? Nos ensina a não diferenciar filhos, né? Não diferenciar crianças. O ponto de vista é muito comum, né? Ter essa disparidade, às vezes, que é só uma questão de diferentes pontos de vista, né? Quando você olha por outro ponto de vista, você vê que aquela pessoa não era tão má quanto você pensava. É bem interessante. E ainda só para fechar, como a rosa branca chegou no Brasil? Pelos jesuítas. Foi ali em 1560, 1570, o momento em que chega aqui, inclusive, não só como planta ornamental, mas como ingrediente culinário. Conserva, corante, confeito, chá, óleo essencial e tantas outras coisas, né? São feitas com rosas. Olha aí, um podcast botânico pra você. Os chineses usam a rosa para fim medicinal mesmo. Sim. Ela tem o adocicado. Eu fiz um prato uma vez, né? Você lembra que tem no livro Como Água para Chocolate, né? Codorna com pétalas de rosa. Esse livro é da Laura Esquivel, uma escritora mexicana. Super recomendo essa leitura, gente. Como Água para Chocolate, um romance incrível. Tem o filme também, Como Água para Chocolate, que é um dos primeiros filmes que o... Alfonso Arau é o diretor. Alfonso Arau, e o diretor de fotografia é o Chivo, né? Que é o que trabalha com o Afonso Cuarón hoje, que o cara é o diretor de fotografia, né? Trabalhou no Regresso, enfim. Então Como Água para Chocolate foi um dos primeiros filmes dele, né? E a fotografia do filme é muito bonita. Muito lindo. Vou contar brevemente a historinha para quem não conhece. É assim, a história... No México existe tradição cultural. Sempre tem que casar a filha mais velha e daí a sequência até chegar na mais nova. Só que normalmente a mais nova fica para cuidar dos pais, né? Então,
A gente tem a mamãe Helena, que é a matriarca do romance, e ela tem 3 filhas. A Mariana é a mais velha e a Tita é a mais nova, né? E a Tita tem uma relação com a cozinha muito forte. Mas eis que a Tita e o Pedro se apaixonam. Quando o Pedro chega para pedir a mão de Tita para a mamãe Helena, ele fala: não, eu te dou a mão da minha filha, mas você vai ter que casar com a Mariana, que é a mais velha. E pro Pedro ficar perto do grande amor da vida dele, ele, até morar na mesma casa, né, ele aceita se casar com a Mariana. E daí tudo vai se desenrolando, né? É um romance muito sedutor. Esse é o plot desse outro livro, né? Cheio de realismo mágico também. É, muito bonito. E aqui a gente também tem Insólito, né? Até uma marca de ânsia eterna. É uma das marcas desse livro da Júlia, que tem 30 contos. Esse é o 4º conto do livro que a gente faz. E é bem legal que você olha o índice, a gente trabalhou numa sequência, assim. Tem a Caolha, tem ânsia eterna, tem a Boa Lua, que a gente trabalhou em janeiro desse ano. E daí um pouco mais abaixo tem Incógnita, que é o outro conto desse livro. Mas ela trabalha aqui essa questão do grotesco, do insólito nas histórias, né? E tem sempre um desdobramento metafórico muito legal pra gente interpretar em cada história. E ânsia eterna vem desse desejo feminino de igualdade, de respeito, né? Um território que a Júlia Lopes de Almeida militou tão bem. A gente não vai se demorar hoje na biografia dela, a gente já fez isso em vários episódios, mas só dizer que é uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos. Quando a gente fala de texto feito por mulher, né? Ela que nasceu em 1862 e dedica esse texto ao Magalhães de Azeredo, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, entidade em que ela também esteve envolvida, né? Muito embora o nome dela não tenha aparecido no princípio. Foi o marido dela, né? Que entrou pra academia. Isso. Pela academia naquela época manter essa certa pureza que era semelhante ao que a academia francesa fazia, de só aceitar homens, né? Então a Júlia Lopes de Almeida, apesar de estar envolvida, não se tornou, né, membra, e foi o marido dela. Mas eles trabalharam bastante juntos ao longo da vida, publicaram, tem um romance chamado A Casa Verde, que a gente já falou dele aqui, que é bem interessante também, porque o próprio casal fez uma casa verde, né? Não vamos estender hoje, mas é muito curiosa a história entre eles. E ela também recebia muito suporte do marido para escrever, né? E teve condições de estudar desde pequena, né? Trabalhou na imprensa muito, então isso fez toda a diferença na sua trajetória como escritora. É isso aí, mais uma vez, a Júlia Lopes de Almeida, a gente sempre traz aqui que ela é uma escritora não tão conhecida assim fora do meio literário, né? Mas é legal trazer para se tornar cada vez mais conhecida. Inclusive, estão pedindo ela em alguns vestibulares, né? Também. A Falência, o romance dela, que trata da questão do café, né? Eu li recentemente, até queria ter feito um vídeo já sobre esse romance, mas tá sendo cobrado em várias listas de vestibular, então realmente tem que ser lida. Aos pouquinhos vai crescer. A literatura dela é sensacional. Isso aí, então vamos para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Eu ia fazer uma ponte, mas não consegui achar qual que era a ponte. Todos têm que ler. E todos também têm que apoiar o Leitura de Ouvido. Essa é a ponte. Para fazer o apoio, você pode ir em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Nós estamos atualmente com 37 apoiadores que nos apoiam de forma contínua, então mensalmente, né? Porque o podcast sai toda semana. E fazendo isso você vai ganhar 2 recompensas nossas aqui. Uma delas é ter o seu nome nos créditos finais como produtores executivos aqui do podcast, e a outra você recebe o estudo aprofundado de todas as obras que a gente traz aqui no podcast, somando com arte de capa e todo o estudo aprofundado assim que a Dayana faz para cada obra. Vai pro seu e-mail, além de um recado assim personalizado nosso, assim, esse contato direto com a gente aqui. Com a ressalva aqui de alguns apoiadores, eu não tenho endereço de e-mail, porque eles mandam por Pix e não informam o e-mail. Então aí apoiadores que estão ouvindo, nos apoiam e ainda não estão recebendo. Que vocês não recebem o e-mail do Leitura de Ouvido toda sexta-feira. Se você não tá recebendo é porque a gente não tem o teu e-mail, então dá um jeito de... manda uma DM no Instagram ou manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com. Só fala oi, que eu já sei. E só fala que você é um dos apoiadores que a gente te inclui, né, na nossa lista aqui de contatos.
E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dão, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bard, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarnia, Nariel Arruda Borba, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Rogério Teixeira de Moura, Harmona Frais Yachitsky, Sérgio da Silva Moreira, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, e obrigado a você por você nos ouvir até agora. Mais uma vez, o apoio é pelo apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.